Olá, eu sou Francisco Milani, sou do grupo 1 do projeto Integrador de Laboratório de Software e eu estou fazendo um trabalho junto com o Eduardo Vieser e com o Iago Marachim. Nessa apresentação eu vou mostrar como nós modelamos e desenvolvemos esse trabalho e também no final eu vou mostrar o funcionamento da aplicação. O problema que originou essa demanda ele veio de uma pesquisa feita na UX para um MBA em Gestão do Ensino Superior, onde estavam presentes vários pesquisadores. Essa pesquisa ela tinha várias etapas onde cada pesquisador precisava informar seus dados pessoais, áreas de pesquisa que eles atuam, que têm interesse e outras informações parecidas. Isso tudo aparentemente foi feito manualmente e os dados no final eles foram coletados e passados para um arquivo Excel. Então era meio que ineficiente e não centralizado, né? No entanto, a necessidade atual trazida pelo cliente fugia um pouco desse contexto inicial, mas acaba que ela se baseia sobre problemas muito parecidos. Os problemas são, resumidamente, a falta de uma plataforma centralizada para inserção de dados, a falta de padronização nesses processos, a necessidade de trabalho manual para organizar e anonimizar os dados e outros. A necessidade atual ela foi enviada pela UX Inova, que é uma instituição de pesquisa e inovação da UX. De forma bem resumida, ela precisa de uma plataforma que sirva para organizar e integrar os dados de projetos, né, realizados na instituição, além de dados de pesquisadores, né, cadastrados, resultados obtidos nos projetos e o vínculo entre tudo isso. O escopo da aplicação, então, é a agregação do conhecimento obtido do resultado dos projetos universitários para a gestão de instituições de pesquisa, ensino e inovação, e o objetivo é desenvolver uma aplicação web na arquitetura cliente-servidor que sirva como plataforma integrada de gerenciamento de projetos por instituições de pesquisa, ensino e inovação. Logo de início, nós identificamos os requisitos da aplicação. Na imagem esquerda, por exemplo, tem esses requisitos, né, que são o cadastro de informações de pesquisadores e projetos, os vínculos dessas informações num projeto, telas de listagem de pesquisa, listagem de resultados de projeto e etc. Depois de identificados os requisitos, nós usamos o BDD, né, para transformar isso em histórias e cenários. Por exemplo, aqui na imagem à direita eu destaquei uma das histórias. É, então, isso formou um requisito bem mais completo, né, do que a gente tinha antes, seguindo esse padrão, esse modelo dado quando então, né, given, when, then, do BDD. Falando um pouco sobre o domínio agora, a nossa aplicação ela foi projetada analisando o espaço do problema e definindo o domínio principal, que é contido, no final das contas, em apenas um contexto delimitado. Além disso, na etapa do design tático, né, que vem depois, nós definimos os objetos de domínio necessários. Aqui no slide, por exemplo, tem os objetos de valor que definimos, que são os pesquisadores, projetos e resultados, os agregados dessas informações, né? No projeto, por exemplo, tem além do CRUD, associações de pesquisadores e resultados obtidos, e os serviços também tem serviços de pesquisas e associações, etc. Então, sobre os testes, no nosso sistema eles foram definidos na etapa de modelagem, né, usando como base os cenários que a gente criou anteriormente, que a gente criou no BDD. Esses cenários eles revelaram mais facilmente os testes funcionais da aplicação e dessa forma foi possível garantir uma boa cobertura de testes com pouco esforço, né, já que muitos dos casos de testes foram descobertos antes mesmo da implementação do sistema. Então a gente conseguiu identificar os testes e utilizando o TDD também programar a aplicação baseada nos testes. E agora eu vou mostrar para vocês então alguns dos testes criados para a nossa aplicação. Por exemplo, na classe do pesquisador aqui nós temos uma test suite aqui de testes de CRUD do pesquisador. Testamos, né, se ele aparece na lista, os detalhes, se ele é criado corretamente, sem nenhum erro e etc. Também testamos filtragem por tipo, por nome, por área de atuação,
Temos outros testes de CRUD, etc. aqui para o projeto, para os resultados. No pesquisador projeto já tem alguns testes para vínculo, né, se ele retorna informações de vínculo corretas, que nem deveria, né, dos vínculos feitos. E basicamente isso. Falando um pouco então da arquitetura da nossa aplicação, ela foi criada na linguagem Python, né, usando um framework para desenvolvimento web chamado Django. Esse framework ele é estruturado de uma forma que se assemelha muito ao padrão arquitetural MVC, do Model View Controller, que é usado no desenvolvimento de sistemas que comportam interfaces de usuário. O Django, no entanto, ele define sua arquitetura em 3 camadas de forma levemente diferente, que é conhecida pelo acrônimo MTV, que é Model Template View, que corresponde à camada de apresentação de uma arquitetura, né, se considerar uma arquitetura de 3 níveis. A camada de modelo, ela define, né, as entidades da aplicação, os atributos dessas entidades e os comportamentos também. Os modelos eles são mapeados automaticamente pelo framework Django para tabelas no banco de dados, que também, a partir daí, elas podem ser manipuladas, né, através de uma API providenciada pelo próprio framework. Essa API ela acessa uma camada de mapeamento objeto relacional que permite a interação com os dados armazenados no banco. No nosso caso, nós escolhemos o banco de dados SQLite para armazenamento, principalmente é, porque ele não precisa ser instalado, né? Então facilitou o desenvolvimento e também ele já era integrado nativamente no Django. Já a camada de templates, que no MVC ela é chamada de views, é, eles são arquivos, né, de templates baseados numa template engine, que junto com código HTML, JavaScript, CSS, eles definem outros elementos, né, como tags, variáveis e filtros. Esses templates, eles basicamente são responsáveis por apresentar as páginas ao usuário. Eles mostram as informações. Finalmente, então, na camada de view, que no MVC se chama controllers, a camada de view é a que recebe requisições, ela faz o roteamento para URLs também. Além disso, ela executa a lógica de processamento para requisição e retorna respostas ao cliente. E além disso, na nossa aplicação, nessa camada, nós implementamos a lógica de negócio, né? Nós não usamos padrões arquiteturais mais complexos para separação da lógica de serviços e da apresentação, porque a gente não achou que demandava, assim, não era uma aplicação com tantos casos de uso. E isso agilizou o desenvolvimento da aplicação. Agora eu irei mostrar para vocês o funcionamento da nossa aplicação. Essa é a nossa tela de índice e daqui nós temos a opção de ir para a tela de listagem de projetos ou de listagem de pesquisadores. Eu vou para a listagem de pesquisadores e aqui então nós temos a lista, né, que no momento não tem nenhum pesquisador, e aqui em cima eu posso fazer pesquisas por filtros, né, por tipo, por área de atuação ou por nome. No momento então a gente não tem nenhum, eu vou cadastrar um novo pesquisador. Eu vou inserir meus dados aqui, cadastrar. Então ele já volta para essa tela, dá para ver que já tem a informação cadastrada. E se eu clicar nela, nesse objeto aqui então, ele me leva para uma tela de detalhes desse pesquisador. Aqui eu posso ver também os projetos do pesquisador, só que ainda não foi cadastrado nenhum, então no momento está vazio. Também tem botões de edição e deleção desse objeto aqui, né? Mas eu vou deixar como está no momento. E eu vou criar outro pesquisador. Cadastrar o Eduardo. Colocar umas informações aleatórias aqui. Também ele foi cadastrado. E por exemplo, se eu quiser ordenar por aluno aqui, ele vai mostrar eu, que foi cadastrado como aluno. Funcionário, por exemplo, o Eduardo. Colocar Vieser, por exemplo. Também mostra só o Eduardo. E aqui eu posso limpar. Agora nós vamos para a tela de projetos. Também é parecido, né? Tem os projetos, o nome, posso fazer pesquisa por situação, por natureza e por data. Vou cadastrar então um projeto. Já tinha algumas informações aqui. Vou colocar uma descrição qualquer.
Em andamento eu vou deixar. Natureza, deixar pesquisa. A data de hoje. E a data de criação, de encerramento, na verdade, eu vou colocar 10 de outubro aqui. Além do formulário de cadastro de projeto, né, nós temos esses formulários de vínculo dos pesquisadores. Então, tem o Francisco e o Eduardo aqui, então eu vou colocar como integrante e como data de entrada eu vou deixar dia 15, por exemplo. E é isso. Vou cadastrar, não vou colocar o Eduardo. Pronto, nós voltamos para a tela de projetos, tem esse projeto cadastrado. Clicamos nele, conseguimos ver as informações, né, os pesquisadores, etc. Se nós voltarmos aqui para a tela dos pesquisadores e acessarmos, por exemplo, os meus detalhes, dá para ver então aqui que eu agora estou inserido nesse projeto. Projeto número 1, papel integrante. E o Eduardo, né, não foi inserido, então está vazio ainda. Agora vamos voltar lá de novo para a tela de projetos. E vou inserir agora um resultado desse projeto. Então, por exemplo, foi feito um artigo ou um relatório. Então nós podemos inserir um dado sim numa informação que foi gerada, né? O conhecimento gerado. Ou clico em adicionar resultado, me leva para esse formulário aqui que eu posso escolher um tipo de resultado, por exemplo, um artigo, um serviço, um relatório, um produto ou um protótipo. Vou colocar, por exemplo, um relatório. E já tinha escrito isso aqui uma vez para testar, então um relatório final de serviço vai ficar assim. Um relatório final entrega serviços. Se eu clicar cadastrar, então e a gente acessar de novo esse projeto, dá para ver aqui nos detalhes desses resultados, né, do projeto, nós temos um relatório final de serviços, que é um relatório. Se eu clicar aqui, me leva para as informações daquele relatório, né, é, daquele resultado gerado. E aqui nós vemos a descrição e os dados dele. Podemos editar também, excluir, salvar aqui de novo. Por exemplo, eu vou deletar esse resultado, só para mostrar que está tudo funcionando. E ele é deletado. Também vou fazer uma pesquisa aqui, só para mostrar que funciona tudo ok. Então, por exemplo, aqui a natureza, então vou colocar MBA. Opa, MBA, pesquisar. Ele não retorna nada. Se eu colocar pesquisa, ele vai me retornar então o projeto número 1. Então eu posso escolher a situação do projeto também, por exemplo, em andamento. Ele continua ali, encerrado ele não mostra nada. Então isso deve facilitar então, né, na utilização do sistema, quando tiver dezenas de projetos cadastrados aqui nessa listagem, ele me ordena, me organiza, dependendo dos filtros que eu desejo ali. Eu acho que é isso então. Obrigado.